Olá pessoal, é, mais uma aula hoje, né? Nossa aula continua, a gente vai tratar de máximos e mínimos. Nessa aula de máximos e mínimos, a gente vai continuar falando de variação, né, no estudo de funções, que é um tema que envolve também é, um roteiro para a gente conseguir definir máximos e mínimos mais adiante. Na aula de hoje a gente vai falar de concavidade e ponto de inflexão de uma função, tá? E juntar as informações que a gente já teve no estudo, né, de função de crescimento e decrescimento de função baseada em derivada. A gente vai aprofundar esses conceitos hoje, agora fazendo derivada segunda para definir concavidade e o ponto de inflexão, tá? E na sequência a gente vai esboçar, né, tentar esboçar baseado nessas informações todas que a gente já utilizou, esboçar gráfico de funções com essas informações que a gente tem. Né? Tentar, pelo menos, né, vislumbrar o comportamento do gráfico de uma função baseado no crescimento e decrescimento da derivada primeira, derivada de ordem 1, concavidade e ponto de inflexão baseada agora em derivada de ordem 2, né? E os conceitos também de limite, né, no infinito que a gente já vinha aplicando anteriormente. Então, a nossa programação, né, para os próximos dias é a seguinte. Na aula de hoje a gente vai tratar de concavidade de ponto de inflexão. Acho que uma aula só disso, né? E aí então eu preciso fazer uma aula para falar de máximos e mínimos de funções na semana que vem, né, que é a aula de terça-feira. Na terça-feira, então, a gente vai falar de máximos e mínimos e vai fechar essa unidade. Fechando essa unidade, na terça-feira eu defino, então, a lista de exercício para vocês. E na quarta-feira a gente já tem na quarta-feira. Na sexta-feira a gente já tem a avaliação. Tá certo? Então, nossa programação para a semana é essa aula de hoje, né? A penúltima dessa unidade, e eu fecho com justamente máximos e mínimos, né? Tratando de máximos e mínimos de funções. Na aula de terça também eu disponibilizo lista de exercícios, né? Que a aula de terça então vai ser uma aula e a lista de exercícios ao mesmo tempo para a gente ter aquela a nossa programação para tentar avançar em relação aos temas. E aí, na sequência, uma avaliação na sexta-feira, então. E aí, o que resta pra gente? Né? A gente vai ter praticamente um mês aí só falando minha lente grudou aqui. A gente vai ter, então, o resto do semestre, né, que é praticamente um mês, termina lá dia 29 de novembro, só para falar de integral, né, que é uma parte bem importante também do cálculo. Aí, então a gente reserva essas últimas aulas só para tratar de integral. E aí a nossa programação muda, porque havia previsto, então, sete listas de exercícios, na verdade, né? Então essa de quarta-feira vai ser a nossa... Eu havia previsto sete listas e 4 notas, né? Que seria uma nota quando fechasse limite, uma nota agora, né, uma segunda nota que seria a nota de derivadas. A terceira seria quando a gente fechasse o tema de integral, né, e aí tinha mais um capítulo que a gente ia tratar de séries e alguma séries e alguma outra coisa, não lembro agora.
Mas o mais importante aqui são esses três temas. Tá? Eu poderia reduzir, então, ali as aulas de integral, mas eu ia ter, acredito que, um prejuízo maior. Tá? Porque os outros temas são temas até tranquilos, né? De séries e acho que é polinômio de Taylor, se eu não me engano. Baseado apenas em derivada. E aí, então, estou repensando isso para fazer o quê? Para essa última parte de derivadas, a gente faz, então, né, isso que eu ia começar a falar e começar devagar. Gente, tô ficando velho. Então, reprogramando, né, não seriam mais 4 notas com 7 listas, e sim 3 notas com 6 listas, né? Porque a quarta lista fechando derivada seria essa, né, de terça-feira. Aí, na sequência, a gente vai ter mais uma... A gente vai separar, né, integral também em duas partes, né, em que definir um determinado conteúdo, a gente aplica uma lista de exercício e, na sequência, mais uma parte do conteúdo e fecha, então, 2 listas de exercício para integral também, tá? E aí, uma última avaliação de integral apenas, tá? Então, em vez de 4 notas, a gente tem 3 notas na disciplina de cálculo 1, ok? Essa reprogramação aumenta o estudo aí que a gente ia ter de integral, que é uma parte também importante. A gente vai ver bastante coisa, vai ter muita aplicação, aulas de exercícios, tá? Porque acho que a parte mais sensível do cálculo 1 é justamente a parte de integral, né? Eu poderia avançar para outro conteúdo, reduzir, né? Manter, na verdade, a programação e, né, ter as aulas, né, que eu havia programado para integral, mas eu acho pouco, né? Acho pouco e vou roubar o tempo da unidade sétima, que não é uma unidade assim tão relevante para o cálculo 1, tá? E aplicar tudo integral. Tá, mas se alguém discordar, se alguém, não, eu quero ter todo o tema, todo o conteúdo. É porque essa parte de séries e também polinômio de Taylor, ele está empregado no cálculo 2 também. A gente pode rever isso em cálculo 2 também, em algum momento. Que mais? Então essa é a programação, tá? Eu já tomei 10 minutos aqui só falando isso. Vamos então avançar, que a gente vai tratar então de concavidade de ponto de inflexão ainda nessa unidade de variação de funções, estudo de variação de funções. Deixa eu só encerrar essa tela e encerrar aqui esse programa para ficar mais rápido. Então, como eu havia falado para vocês, pessoal, esse negócio aqui travou tudo. Eu espero veja a hora de a gente voltar. Pincel e quadro em sala de aula. Então, como eu estava dizendo para vocês, vamos a... Eita, caramba. A gente vai empregar a ideia de derivada segunda. O que aconteceu aqui com esse quadro? Para estudar concavidade. Se for maior que zero, é aquela mesma situação, tá? Se for maior que zero, a gente vai ter concavidade da função
voltada para cima, e eu vou representar isso dessa forma para economizar espaço aqui, tá? Isso aqui indica a concavidade da função voltada para cima se a derivada de ordem 2 da função f de x for maior que zero, né? E aí o contrário, né? Eu fiz isso aqui, mas é aqui, menor que zero, se essa concavidade for voltada, vai acontecer, né? Se isso acontecer, na verdade, que vai ter a concavidade da função voltada para baixo. Certo? Isso tá me incomodando. Olha, hoje tá difícil, viu? E computador, me ajuda. Aqui, então, são esses aspectos que a gente vai analisar para a função, e definir, tá? O que acontece em relação ao gráfico. E concavidade a gente está falando do gráfico da função, tá? Então, uma situação, né, que a gente vai passar a trabalhar com gráfico de funções um tanto mais complexas, em que a gente tem mudança de concavidade, por exemplo, que a gente tem mudança de concavidade, tá? Funções do tipo... Tentar pegar uma coisinha mais... mais aqui. Por exemplo, para essa função, a gente tem uma mudança de concavidade a um determinado ponto. Observe, se a gente analisar a função, porque aqui não fica tão explícito onde realmente isso acontece, né? Onde acontece a mudança de concavidade, né? Se você perceber nesse intervalo aqui, né? Daqui até aqui, ó, a concavidade da função é basicamente voltada para baixo. Mas se você perceber aqui, né? Tá, vamos definir um ponto aqui que eu acho que desenhando não fica tão explícito essa mudança, tá? Desenhando não fica tão explícito. Mas aqui, por exemplo, a concavidade é voltada para baixo, né, nesse intervalo. Sei lá, a gente vai chamar aqui de -1 e aqui de 1, por exemplo, né? A partir desse ponto, olha o que acontece. É como se a concavidade inverte, né? Ela passa a ser agora voltada para cima. Embora não tão acentuada como nesse caso, mas você percebe que ela muda a direção, né? Muda o giro aqui, né? A formação da concavidade. E também a partir desse ponto aqui. Então são situações desse tipo que a gente vai passar a analisar, tá? E aí tem uma situação que é muito importante, que é justamente o ponto onde acontece a mudança, né? Então a gente vai conseguir também definir exatamente onde é que a função muda a concavidade. A partir desse ponto, a gente tem mudança de concavidade. Ora, se eu estou definindo a derivada segunda como sendo maior que zero, né? Maior que zero, concavidade para cima, e ser menor que zero, eu tenho concavidade voltada para baixo. Na igualdade, na f de x igual a zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter a mudança de concavidade. É justamente o ponto antes ou depois em que acontece a mudança de concavidade da função, certo? Esse valor é um valor importante para a gente, que é chamado de ponto de inflexão. Então aqui, exatamente no ponto, gente, no ponto de inflexão, acontece a mudança da
concavidade da função. Ou seja, antes do ponto de inflexão, se a função tinha concavidade voltada para cima, após o ponto de inflexão, isso se inverte, a concavidade volta-se para baixo. Se é o contrário, né, se a concavidade era para baixo, no ponto de inflexão a gente tem a mudança da concavidade para cima. Né? E aí, exatamente aqui, nessa situação, a gente tem dois pontos de inflexão, né, que é o menos 1, aqui no menos 1, antes do menos 1, observa que a concavidade da função é voltada para cima, né? Embora não tão evidente, mas essa é a ideia, tá? De representar. Depois de menos 1 até o intervalo, até 1, a concavidade é voltada para baixo, tá? Mas o ponto aqui que eu quero é aqui. Tem concavidade voltada para cima até aqui, depois daqui a concavidade muda, né? Então, um ponto de inflexão, menos 1. Analisando a situação, a concavidade antes era voltada para baixo, né? Até 1, depois do 1 a concavidade se volta para cima de novo, então outro ponto de inflexão. Toda vez que isso acontecer, né? E aí você pode ter a função com um único ponto de inflexão, você pode ter uma função com 2, 3, 4 pontos de inflexão. Tá? Isso vai depender do tipo de função que tu estiver trabalhando. Tá? Mas nessa situação em específico eu tenho uma função com 2 pontos de inflexão. E é justamente isso que a gente vai passar a definir com derivada segunda. Tá? E é algo não tão complexo, né? Derivar a função duas vezes, né? É algo que a gente já vinha trabalhando e é algo que fica, né, que a gente já vinha trabalhando e não é tão complexo assim derivar uma função duas vezes, né? Tá, dependendo do tipo de função é assim. Mas nesse caso, gente, hoje é dia dos professores, né? Então, vocês que já são professores, né, alguns de vocês provavelmente já atuam, né, no magistério. Feliz dia dos professores. Tá? Vamos nessa luta aí, na tentativa de melhorar a educação desse país. Então, o que eu estava falando é que a gente vai passar então a usar essas informações de derivada, né, de ordem 2 para conseguir então definir concavidade e ponto de inflexão. Então vamos ver um exemplo, uma aplicação. Aqui no livro tem toda a parte de definição e os teoremas empregados aí por trás, né, que não é... está demonstrado, né, no livro. Vocês podem revisar esses conceitos depois, tá? E avaliar, né? Se ficar alguma dúvida em relação a essas definições, vocês podem me mandar mensagem aí, tá? A função, então, que ele colocou aqui, né, no exemplo, seguindo a sequência, é e elevado a menos x ao quadrado dividido por 2. Isso tudo é expoente, tá, da função. Então, o primeiro passo é derivar a função uma vez. F de x, derivada vai ser o quê? Aqui eu tenho regra da cadeia para derivar essa função, que é a derivada da função externa, considerando a composição, né, mas nesse caso a função e não muda, ela é imutável em relação à derivada, em relação à integral também. Filho. Já entra. Bora. Mas a função menos x ao quadrado dividido por 2 é uma função que você consegue derivar, né? E aí deriva então essa parte, derivada de menos x ao quadrado sobre 2 é o quê? É menos 2x
dividido por 2. E o 2 dividido por 2 é 1. Então, o resultado é menos x, que multiplica a derivada da função e, considerando a composição, que não vai alterar, vai ficar a mesma coisa, certo? Então, essa é a derivada primeira. A derivada segunda, ou de ordem 2, né, como vocês queiram, aqui eu já tenho que aplicar a regra do produto, né? Deriva a primeira função, multiplica pela segunda, então menos 1, multiplicado por a segunda função sem fazer derivada, dividido por 2, mais a derivada agora de... Agora, né, mantém a função primeira sem derivar, multiplica pela derivada da segunda função. Mas a derivada dessa função aqui, que é a mesma, é isso aqui que a gente já fez anteriormente. Então, só repetir aqui, menos x e elevado a menos x ao quadrado dividido por 2. Certo? E aí o resultado para isso, ó, vai ser o quê? Vai ser um menos e elevado a menos x ao quadrado dividido por 2. Menos e menos é mais, então fica positivo, mais x ao quadrado, que multiplica e elevado a menos x ao quadrado dividido por 2. Colocando em evidência o e elevado a x, vamos ter menos... vou colocar o positivo aqui. Só rearranjando isso aqui para deixar o x ao quadrado na ordem da de expoente. Quando coloquei em evidência que ficou apenas 1. Tá? Então essa é a função derivada. O que acontece com essa função? Tá. Vou analisar essa função. Então aqui, o que vai acontecer? Eu teria que definir o quê? Eu teria que definir o zero, né? Teria que definir o ponto de inflexão. X ao quadrado, né, que multiplica x ao quadrado menos 1 igual a zero. Como eu tenho uma multiplicação aqui, né, a situação é a seguinte. Ou isso é igual a zero, né? Ou então isso aqui é que é igual a zero. Certo? Eu posso até eliminar o parênteses aqui. E aí o que acontece nessa situação? Só que essa função, ela é uma função que você não vai obter resultado igual a zero. Certo? Não vai obter resultado igual a zero. Porque olha o que acontece com a função. Seja positivo ou negativo, o resultado, né, o resultado para isso, sempre vai produzir, né, como esse sinal de menos aqui vai interferir, que qualquer sinal que você substituir no x, não vai alterar a função, certo? Por quê? Se for negativo, e observa que o sinal de menos é o sinal da fração. Se você substituir um menos x, primeiro tem que né, um menos 1, por exemplo, primeiro tem que operar o expoente. E menos 1 vezes menos 1, que né, já está ao quadrado aqui, a potência, fica positivo. Então esse sinal de menos nunca altera. Se for positivo o valor, né, se o x for positivo, se você estiver substituindo 1, o expoente torna tudo positivo, na verdade. É isso que eu quero dizer. Esse expoente 2 vai tornar o valor de x ou positivo ou negativo sempre positivo. Então não altera. De modo que tu sempre vai ter o quê? Tu vai ter a inversão de base, né? Já que esse expoente é um expoente negativo, né?
na inversão você fica com 1 elevado a e alguma coisa, tá? Vou representar aqui um valor de expoente, certo? Quando você faz a inversão, o sinal desaparece, e esse sinal aqui, ó, como o expoente é 2, o expoente é par, ele nunca vai ser negativo, de modo que esse resultado aqui, né, a gente sabe calcular esse tipo de limite, né, ele nunca vai dar zero, nunca vai ter exatamente o zero, mesmo que você substitua o zero. Se substituir o zero aqui, o que acontece? Zero como expoente, né, pela propriedade das potências, é igual a 1 resultado. Nem com zero ele zera, certo? Nem com zero ele zera. E se não dá zero e ele é sempre positivo, né? Se não dá zero e ele é sempre positivo, significa, obviamente, né, né, pela regra, se é sempre positivo, ele não vai ser negativo nunca. Se não for negativo, ele não vai influenciar, olha só, ele não vai influenciar no sinal da função. Essa parte ela não influencia no sinal, tá? Ou seja, essa parte ela não vai definir, não vai interferir naquela mudança de concavidade, porque observa que a gente está falando de um valor antes de um ponto de a gente está definindo o ponto de inflexão, um valor que antes desse ponto, se a função for maior que zero, a derivada segunda for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se depois desse ponto a aplicação for da derivada segunda for menor que zero, a concavidade se volta para baixo. Então é esse tipo de situação que a gente está obtendo aqui. E aí então a gente vai ter uma situação do tipo um valor sempre positivo multiplicando, né? Multiplicando a segunda parte da função. A segunda parte da função é x ao quadrado menos 1. Essa parte aqui vai definir o sinal da função. Porque seja negativo, o resultado para isso vai ficar negativo, ou seja, eu teria uma f menor que zero, ou se o sinal que aparecer aqui for um sinal de positivo, né, com a multiplicação, isso torna positivo também, e aí eu teria o que? Eu teria o resultado positivo, implicando então, e aqui é exatamente esse o significado. O negativo significa que f de x é menor que zero, e a derivada segunda aplicada quando for maior que zero, aplicada em x, né, não é x, for maior que zero, o sinal aí é positivo, ok? Então, quem define se essa primeira parte é sempre positiva da função, ela não vai, nem entra na nossa análise. O que define o sinal é a segunda parte da função, e essa segunda parte da função é que vai dizer se a função vai ser positiva, se vai ser negativa, e o que vai acontecer em relação a isso. Então é só nessa segunda parte que a gente vai se basear para calcular o ponto de inflexão da função. Tá? Onde acontece a mudança de concavidade, onde acontece a mudança do sinal para f de x. E aqui tem duas coisas. Mas então é essa a informação que a gente vai utilizar aqui. E aqui é bem simples, dá uma função do segundo grau com incompleta, né? Igual a zero, e você sabe fazer isso de cor já, né? Então o resultado para isso é mais ou menos 1. Ou seja, a gente tem duas raízes reais e diferentes, uma positiva e outra negativa. Então aqui eu tenho ponto de inflexão para esses dois valores. Menos 1 e 1 positivo, certo? Ponto de inflexão para essa função. Ok?
E aí a gente vai passar, então, a definir o quê? A gente vai passar a definir onde. E esse, sim, aqui que é o parêntese que eu quero abrir. A gente vai definir sinal, tá? De maior ou menor de mais ou menos nesse intervalo, indicando onde a função é maior ou menor, só que eu não quero que vocês confundam isso com o que a gente já fez anteriormente, que a gente definiu anteriormente derivada primeira e definiu os intervalos onde a função era estritamente crescente e estritamente decrescente. Aquele sinal, quando deriva a primeira, encontra o valor onde ocorre a mudança de sinal quando igual a zero, aquilo é para a função, né, onde acontece crescimento e decrescimento da função. O que a gente vai fazer aqui, adotando aquela mesma regra de indicar sinal, é para a derivada segunda, simplesmente para a gente analisar isso aqui, ó. Se é maior que zero ou se é menor que zero, ok? Esse sinal que a gente vai empregar aqui é estritamente para isso. Não significa que eu estou definindo o crescimento e decrescimento da função aqui. Não é isso. Crescimento e decrescimento eu defino com a derivada de ordem 1. Aqui eu vou olhar esse intervalo para definir o sinal, né, onde a função é positiva, onde a função é negativa, mas para me basear para eu ter uma base para responder essa informação aqui. Em qual intervalo a função é maior que zero ou é menor que zero? Tá? Então, antes de menos 1, ou seja, valores negativos vão tornar, né, qualquer valor negativo que eu substituir na função vai produzir o quê? Vai produzir um valor, né, como está elevado ao quadrado, e a gente está fazendo essa análise, observa que essa análise de sinal, maior ou menor, a gente está fazendo só para essa parte, porque como eu defini anteriormente, essa parte não influencia no sinal, tá? Só vai ficar como se fosse um número aí qualquer multiplicando um valor que é positivo ou negativo, tá? Então não vai influenciar. Essa segunda parte aqui influencia no sinal. Se o x for negativo, né, antes de menos 1, ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, qualquer valor aqui substituído vai produzir um resultado sempre positivo, né? Sempre positivo e maior que 1. Ou seja, ao fazer essa subtração, você tem o menos 2 ao quadrado, é 4, menos 1, 3, mas é um 3 positivo. Então, nesse intervalo antes, a minha função derivada segunda, ela produz resultados positivos. E aqui, mais uma vez, relembrando, isso não significa que essa função, eu não estou fazendo isso, tá? Para essa função, não estou definindo o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função, certo? Eu estou definindo o ponto onde ocorre mudança de concavidade. Que tem diferença, tá? O ponto de concavidade não necessariamente é o ponto onde ocorre a mudança do sinal. Lembra daquele gráfico lá? A função fazia isso, né? Esse é o nosso ponto onde a função ela muda, tá? Porque antes desse ponto, toda essa parte aqui, ó, da função é crescente. À medida que o x vai aumentando, o valor vai aumentando também, ó, certo? Depois desse ponto, ela decresce, decresce, decresce. X aumenta, mas o y está diminuindo, ok? Então, observa a diferença. E aqui eu marquei o menos 1 e o 1 aqui. E não tem nada a ver com aquela situação lá de estritamente crescente no intervalo e estritamente decrescente para esse intervalo. Aqui a gente está analisando onde ocorre a concavidade, marcando esses sinais aqui, né, para fazer a análise da derivada segunda apenas, tá? Só para reforçar aquela ideia.
No intervalo de menos 1 até 1, né, se aqui tem mudança, vamos verificar o que vai acontecer para esse intervalo aqui. Pegando o zero, substituindo o zero, por exemplo, que é o ponto mais fácil, se for zero, o resultado é negativo, ou seja, a função ela é negativa. E isso vai acontecer para todos os valores que forem menores, né? Na verdade, valores que forem maiores que menos 1, ou seja, o meio, o zero, né? E valores aí que estejam nesse intervalo, né? E quando você elevar isso ao quadrado, né? Elevar ao quadrado esse valor que é menor, ele vai continuar ainda menor que 1, né? E a subtração, então, desse valor de decimal com 1, o maior aqui entre eles seria o menos 1, né? Subtração constava sempre o sinal do maior. Nesse caso, o maior é o menos 1. Tá? Então, aqui eu tenho a função produzindo resultados negativos. A função derivada segunda produzindo resultados negativos. E não a função f de x ali que eu defini. Ok? E aqui nesse intervalo, então, a função, né, é o mesmo princípio do x ao quadrado negativo, né, o mesmo princípio, se for 2, se for 3, se for 4, o resultado produzido sempre vai estar elevado ao quadrado e é um valor positivo, sempre maior que 1, então a função vai produzir valores aqui de valores positivos, valores maiores que zero, ou seja, no intervalo do infinito negativo até o menos 1, a função está produzindo, a derivada, ela é maior que zero. Tá? A derivada segunda é maior que zero. No intervalo de menos 1 a 1, essa função, a derivada segunda, ela produz resultados negativos, ou seja, produz resultados menores que zero. No intervalo de mais 1 ao infinito positivo, essa função está produzindo valores sempre positivos, né? Ou seja, a derivada de ordem 2 da função f de x, ela é sempre maior que zero para esse intervalo. Ok? E aí, então, fazendo então a relação com o que a gente definiu sobre concavidade, o que vai acontecer? Se o valor é maior que zero, o valor da derivada é maior que zero no intervalo, concavidade é para cima, não é isso? Então, aqui eu tenho concavidade para cima, e aqui é o menos 1, né? E 1. No intervalo de menos 1 a 1, a concavidade é voltada para baixo. E no intervalo de 1 ao infinito, concavidade volta a ser voltada para cima. Tá? E o gráfico dessa função é justamente essa função, que a gente definiu, tá? Essa função que eu havia trabalhado como exemplo, né, para vocês aqui. Que era justamente aquela função. É bem difícil de definir isso. Vou pegar aqui um ponto que a gente tem essa mudança de concavidade. Tá? É justamente esse gráfico aqui. Aí, essas são as informações que a gente definiu só para concavidade, tá? E ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é justamente o valor em que a derivada é igual a zero, a derivada de ordem 2 igual a zero. A derivada primeira é o... A derivada primeira, quando você iguala a zero, é justamente o ponto onde acontece a mudança do sinal. O sinal da função, do gráfico da função. Tá? E aqui a confusão. A confusão, quando você deriva a primeira, derivou a primeira, foi maior que zero,
função é crescente, né? Que a gente viu aqui. Mas qual função? Qual função? A função f de x. F de x. Tá? Essa função aqui, a função f de x. A função que você não deriva, a função que você está analisando, certo? A situação de aplicar a derivada é para você analisar a função apenas, tá? Esse crescimento e decrescimento, né? E aí então na f de igual a zero é justamente onde acontece, onde ocorre a troca, né? E aqui eu vou representar positivo e negativo, né? Para indicar esse valor onde ocorre a troca do sinal. A função era crescente passa a ser decrescente, era decrescente passa a ser crescente, tá? Justamente na f de x, derivada primeira igual a zero, ok? E aí, mais uma vez, nenhuma dessas representações estão relacionadas ao gráfico da função derivada, tá? Que a gente está derivando a função, mas a gente está pensando, né, está analisando o gráfico dessa função aqui, onde acontece crescimento, onde acontece decrescimento. Em nenhum momento essa informação de derivar, eu estou criando um gráfico para essas derivadas aqui. Não é isso, tá? Não é isso. E aqui, quando você então aplica a derivada segunda, você vai estar definindo... E aqui no igual a zero você tem um ponto de inflexão, vou colocar aqui como PI, para abreviar. Se for maior que zero, a gente tem concavidade voltada para cima. Se for menor que zero, agora a concavidade é voltada para baixo, certo? E aí, mais uma vez, reforçando a ideia de que você também está criando essas ideias, né? Está usando a ideia de derivada para estabelecer um esboço, né? uma noção geral do comportamento da função f de x. Em nenhum momento essa informação que você está buscando aqui, usando a derivada, seria para definir um gráfico à parte para essas derivadas, tá? Então, só para deixar isso bem claro. E essa situação aqui que a gente utilizou também, que isso pode causar uma certa confusão, que vocês podem ver a representação de estritamente crescente e estritamente decrescente, né, para um intervalo baseado nessa notação aqui no livro, tá? Que ele vai adotar isso também para definir intervalos onde a função é estritamente crescente, estritamente decrescente, baseado em derivada primeira, tá? E vai usar essa mesma notação aqui, mas sempre associada, né, a essa parte, né, em que ele define, que a primeira parte é definir o sinal, né, o sinal onde a função derivada segunda, ela cresce, ela é positiva, onde ela é negativa, né? Definiu isso, aí a informação subsequente, a informação que vai vir junto, que vai aparecer junto é concavidade, né? Porque é baseado nesses sinais que eu vou definir concavidade, né? Se for positivo, eu sei que é maior que zero, então a concavidade voltada para cima. Se for negativa, eu sei que a função derivada de ordem 2 é negativa, ou seja, é menor que zero. Se é menor que zero, concavidade voltada para baixo, né? E a situação do positivo de novo se repetindo aí, tá? Ok? Então, definimos todas essas informações até esse momento para as nossas funções, né? Deixa eu ver que tem algum exemplo interessante que a gente possa empregar aqui e trabalhar mais um pouquinho em relação à concavidade de pontos de inflexão.
pegar um exemplo que é o seguinte: x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x esse é o exemplo. Então a primeira parte, só concavidade, né? No final, só para reforçar essa parte de concavidade, tá? Na sequência a gente vai juntar as informações, a gente vai analisar tudo e tentar esboçar gráfico na sequência da aula, tá? Pegar exemplo de outras funções para analisar todas as informações que a gente tem até agora, tá? Mas esse exemplo estritamente para tratar de concavidade de ponto de inflexão, só para reforçar a ideia. Aqui, então, derivada primeira, né? Derivada primeira vai ser 3x ao quadrado menos 6x, né? Menos 9. Ok? A derivada de ordem 2 seria, então, 6x menos 6. Derivada de 9 é igual a 0. Ok? Então é um caso bem simples, né, de definir o ponto de inflexão. Estava pensando aqui em usar o exemplo para diferenciar crescimento e decrescimento ali, mas tá, a gente pode até fazer isso. Então, nesse caso, ó, se eu faço igual a 0 para definir o ponto de inflexão, o x vai ser igual a 6 positivo, depois o 6 passar dividindo o 6, né? Resultado é igual a 1. Então, ponto de inflexão para essa função é 1. E aí tu vai analisar a seguinte situação, né? Se o ponto de inflexão é 1, e observa que é único, né? Um único ponto de inflexão. Ou seja, antes do 1, a função tem uma concavidade, depois do 1, a função tem outra concavidade, né? E aí vamos analisar antes do 1 o que acontece. Antes do 1 eu posso substituir 0 e posso substituir valores negativos. Se eu substituir 0, o resultado aqui é negativo, certo? Ou se eu substituir um valor negativo aqui também, né? O resultado aqui para essa primeira parte é negativo, e um negativo com um negativo vai ser negativo, né? Aqui não é multiplicação, né? Aqui é a subtração. Então, subtração de negativos, o resultado ainda é negativo. Tá? Então, de cara, a gente já conclui que nessa parte, a derivada segunda é uma derivada positiva. Negativa, desculpa. O resultado sempre menor que zero. E depois, obviamente, né, substituindo qualquer valor positivo maior que 1, o resultado para isso vai dar sempre positivo, né, porque eu estaria multiplicando esse positivo com 6, ele só estaria aumentando. Né, e ao subtrair de 6, o resultado, né, como esse valor sempre seria maior, né, depois do 1, por exemplo, tá? Que o 1 ficaria exatamente igual a 6 e o resultado é 0, né, que é o nosso ponto de inflexão. Mas depois do 1, né, sempre o valor está aumentando. E quando subtrair de 6, o resultado sempre vai, então, envolver o sinal do número maior, que é positivo. Tá? Então, a conclusão aqui é, antes de menos 1, a função tem concavidade voltada para baixo. De 1, desculpa, não menos 1. Depois do 1, a concavidade muda e se eleva para cima. Aproveitando esse exemplo, então definimos concavidade ponto de inflexão aqui para essa função de maneira bem simples, né, de maneira bem tranquila.
A gente poderia usar esse mesmo exemplo para fazer o estudo do sinal, né? Onde a função é estritamente crescente e onde ela é estritamente decrescente. Porque tá, o que vai acontecer aqui, né? Só para a gente diferenciar as coisas, então, como é que eu faço isso? Como é que eu analiso o estudo usando a derivada primeira? Analiso o sinal da função. Aqui eu estou analisando o sinal da derivada segunda, tá? E aí, então, pegando a derivada primeira para analisar crescimento e decrescimento, aqui eu acho que até poderia simplificar por 3, né, essa função. Não sei se torna mais fácil o cálculo, mas enfim. Aplicando então b ao quadrado 36, né? Menos 4 vezes 3 vezes 9, o resultado vai ser igual... caramba! Isso é negativo? Ah não, porque o 9 é negativo. Tá. Já estou moscando aqui. Menos 9 vezes 4 é 36. 36 vezes 3... 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, foi 108, né? O nosso determinante é 14,144. E aí o x é igual a menos 6, então 6 fica positivo, mais ou menos raiz quadrada de 144, que é 12, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então temos essas raízes. A soma, né, da 18 dividido por 6 é 3. E a subtração seria 6. Não, 6 negativo, né? 6, 1, 6, dividido por 6, que é igual a menos 1. Então aqui eu tenho mudança de sinal, tá? E aqui eu vou representar isso dessa forma. F de x, derivada segunda, e aqui usando derivada primeira para definir esse sinal aqui. Aqui então eu tenho menos 1, e aqui eu tenho 3 positivo. Analisando a função, e aí a regra é a seguinte aqui, né, da aula anterior. Se for maior que zero, a derivada primeira se for maior que zero no intervalo, a função é estritamente crescente naquele intervalo. Se for menor que zero no intervalo, então a função é estritamente decrescente. E aqui então a derivada primeira é essa função, né? Se eu substituir um valor negativo aqui, sei lá, pegar o menos 2, por exemplo, substituindo o menos 2 aqui, o resultado fica positivo, e fica 12, né? Um 12 positivo, menos o valor 6, peguei um menos 2, né? Então vai tornar positivo, mais 12, menos 9. Aqui dá 24, o resultado então, né, vai ser positivo para esse primeiro intervalo. Ok? Nesse intervalo, como ocorre a mudança, né, no sinal, significa que para esse intervalo provavelmente é negativo, né? Só fazendo a substituição, pegando um zero que facilita a nossa vida. Se for zero dá zero, se for zero dá zero, sobrou 9 que é negativo, né?
Então, negativo para essa segunda parte. E aqui, obviamente, se eu pegar um valor maior que 3, o 4, por exemplo, né? 16 vezes 3, resultado positivo. Aqui a mesma coisa, só que é 18, né? E 9. 18 com o 9 dá 27. E 27 negativo, né? Então 18 com 9, 27 negativo. E esse valor teria que ser 16, né? Como eu estava falando. Ah, não, aqui eu peguei o 4, né? Então 24 negativo, 24 com 9 dá 35. 16 vezes 3 é 18, 38, né? 38 e aqui a parte negativa é 35, então o sinal que prevalece é o sinal de mais e a função ela vai ser positiva. A diferença desse para esse é que aqui eu estou definindo o intervalo onde a função é estritamente crescente, tá? Onde você observa o gráfico da função crescendo, 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 né? Ou seja, o x está aumentando e o y está aumentando. Você tem a mudança de concavidade, já de sinal, né? Na parte do intervalo ali de menos 1 até 1, que a função está decrescendo nesse intervalo, tá? E avançando ali, depois de 3 a função volta a crescer novamente, tá? A gente pode até representar, né, isso como... Acho que eu estava usando isso, né? Setinhas para não usar o sinal de mais e o sinal de menos. Para indicar crescimento e decrescimento, né? Acho que essa anotação aqui fica melhor. Vamos adotar essa anotação aqui, usar a seta para cima, a seta para baixo para indicar crescimento e decrescimento. Aí essa parte, quando vocês forem analisar o sinal da derivada segunda, vocês podem usar o mais e o menos também, tá? E aí a parte final, então, de indicar concavidade. Certo. A outra informação... então foi isso que a gente viu até agora, né? Essas informações que a gente trabalhou até agora para essas funções todas aqui. Olha o esboço do gráfico dessa função. Esse está pequeno. É porque se eu aumentar, deixa eu ver se ele pega minha tela toda. Não dá para aumentar. Então aqui a gente tem um único ponto de inflexão, tá? E o ponto de inflexão que a gente viu é justamente no 1, tá? Justamente no 1, né? Aqui o valor 1 é onde acontece, é porque o gráfico é muito acentuado, né? Muito inclinado, a gente não consegue perceber exatamente onde acontece, né? Porque olha essa reta aqui, ó, né? Praticamente uma reta, aqui é praticamente impossível definir aonde é que a concavidade está voltada para baixo e aonde a concavidade é voltada para cima, mas o que foi definido é basicamente aqui, nesse ponto do gráfico, é que tem a mudança de concavidade, tá? Mas como a reta é muito... a curva, na verdade, é muito inclinada, ele não consegue perceber exatamente essa mudança, tá? Mas aqui na direção do 1, né, do x igual a 1, a gente tem um valor aqui definido, provavelmente um valor
Na escala, a escala não está de 1 para 1 aqui no y não, mas então o valor aqui, certo? E aí a gente só tem duas concavidades, né? Antes lá até o 1, concavidade voltada para baixo, depois disso a concavidade se vira para cima, né? Só dois valores aí. Mas a questão do crescimento e decrescimento da função já é o contrário, né? Antes do, cadê o ponto? É menos 1, né? Aqui aparece para vocês como 0, mas é o deslocamento aqui do gráfico, é porque está fora de coisa, mas esse ponto que está marcado aqui é exatamente 1, tá? 1, e aqui eu consigo ampliar só essa parte, né, que eu não preciso mais olhar o gráfico completo para analisar a concavidade, aqui, ó. Aí eu consigo, né, definir aqui. No 1, né, no x igual a menos 1, que é onde a função cresce, ela vai cresce, até esse ponto aqui, ó, tá? X está aumentando, o y está aumentando também, olha a inclinação da função. A partir desse ponto, é o intervalo de decrescimento da função que a gente viu pela derivada segunda. E isso vai acontecer até o x igual a 3. Cadê? X igual a 3 é esse valor, né? Vai decrescer, e o gráfico da função é bem inclinado, com valores definidos aqui. Enfim, decrescer até o valor do x igual a 3, né, positivo, né? Decresce todo aquele intervalo lá do menos 1 até uma função está decrescendo, ou seja, mesmo que aumente o valor do x, o y está indo lá para o valor negativo, até esse ponto. Desse ponto em diante, a função volta a crescer de novo, né? Ou seja, se eu aumentar o x a partir desse ponto, o y aumenta também, tá? E aí a função, então, decresce. E esse exemplo é um exemplo clássico para a gente diferenciar ponto de inflexão e intervalo de crescimento e decrescimento da função. Dá para a gente perceber isso bem aqui, né? Ponto de inflexão, onde a concavidade muda, mas em relação o ponto de inflexão, ele não define crescimento e decrescimento da função necessariamente, né? Que antes, e aí você pensa, mas se a concavidade tá voltada para cima, a função tem que ser positiva? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. A função tem que ser maior que zero, se a concavidade voltada para cima. Se você analisa a derivada segunda, nesse caso tem que fazer sentido, né? Analisou a derivada segunda e o valor é maior que zero, então concavidade voltada para cima. Mas em relação ao gráfico da função, é isso que eu quero que vocês façam esse exercício de pensar essa relação de maior a menor com cavidade, mas extrapolar isso para o gráfico da função, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para pensar como é o comportamento gráfico de uma função. E essa função é a função normal, a função sem fazer derivada, sem fazer derivada primeira, derivada segunda. É o gráfico da função. Esse gráfico aqui, ó, representa... Cadê? Aí, saiu de fora do... Mas é isso mesmo que eu queria fazer. Representa a função x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9, a função que foi colocada, né, para definir o gráfico, certo? Isso, tá? Mas então vamos... Nossa Senhora... Vamos ver mais uns exemplos em que a gente vai, então, ter essa relação toda e seguir uma sequência. Deixa eu só minimizar essa aba. Fazer uma pausa para pegar uma água.
Voltando aqui então para o nosso... Então, baseado nessas informações, a gente vai tentar expressar graficamente, expressar o gráfico, né, da função... também ficou pequenininho, o gráfico das funções baseado nessas informações que a gente definiu. E em outras situações também que a gente já tem conhecimento. Vou pegar um exemplo, né, um exemplo que está no livro, na parte... o tópico é o tópico 9.5, tá? Do livro do Guidoriz de Cálculo 1, tá? Página... Vou colocar aqui. Que ele te dá tipo um roteiro dos passos que você tem que seguir para definir o gráfico da função. Página 53, tá? 253. Né? E é o tema gráficos. E a sequência de passos que o livro define, então, aqui, é explicitar o domínio, né? Isso aí a gente faz, né? Sempre que está analisando se a função tem restrição, se a função não tem restrição, se a função vai apresentar algum ponto em que o x não está definido, então isso é analisar o domínio, né? Geralmente, quando a gente tem uma fração lá no denominador, quando a gente tem uma função que tem uma raiz quadrada, por exemplo, né? Logaritmo, né? São situações em que a gente vai ter uma certa restrição em relação ao domínio, né? Nos demais casos, geralmente as funções têm, né? Se a função for contínua, se ela não tiver nenhum ponto de quebra, né, do gráfico, o domínio da função vai ser exatamente o conjunto dos números reais, tá? A sequência é determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, né, que a gente viu como fazer isso usando derivada primeira. A outra parte é estudar a concavidade, destacar os pontos de inflexão. A gente precisa calcular limites, mas nessas situações onde a função ela não está definida, né, não tem aquele ponto pertencente à função, mas aí eu preciso então calcular os limites laterais ali para saber o que está acontecendo nas extremidades, né? O limite à esquerda e à direita daquele ponto que não foi definido na função, né? Por exemplo, a função definida como 1 sobre x, eu sei que esse zero aqui não está definido, né? Não está definido o zero para essa função, né? Se o x for igual a zero, eu não consigo calcular. Tá? Então, o que eu faço, né? Calculo o limite quando o x tende a zero pela direita e pelo zero pela esquerda, né? Para eu saber o que está acontecendo nessas imediações do zero, sem necessariamente aplicar o zero nessa função. Então essa é a situação. Mas essa situação só se emprega quando a função não for uma função contínua, ou seja, quando ela não tiver definida naquele ponto em específico. Aí eu preciso calcular o que está acontecendo ali naquelas imediações. E aí calcular o limite para o infinito, né, para eu saber, né, a partir do que vai acontecer para a função. Que a gente vai definir aqui os valores onde acontece mudança de sinal, né, e o ponto de inflexão. Esses são os valores. No infinito, qual é o comportamento dessa função? Que é a gente fazer a continuação do gráfico, né? No infinito positivo e no infinito negativo. Qual é o comportamento do gráfico dessa função? Se ela cresce, se ela decresce, se ela vai... né? É esse o comportamento que a gente tem que analisar. E, por fim, determinar as raízes, né? Os valores onde o gráfico da função vai interceptar o eixo x. Né? Exatamente esses valores. Pegando um exemplo aqui, então, para a gente definir uma informação. Pegar um exemplo completo, né, com todas as informações que a gente já abordou aqui.
Essa é a função. Primeiro passo, definir o domínio da função. O domínio dessa função não apresenta restrição nenhuma. Qualquer valor de x que eu substituir aqui, eu consigo calcular. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Intervalo de crescimento e decrescimento. Intervalo de crescimento e decrescimento para essa função, eu faço usando a derivada primeira. A derivada primeira para essa função é 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Né? Derivada de 1 é igual a 0. E aí eu vou então definir o valor onde o sinal muda. Onde acontece a variação, né? A troca, né? de sinal. Fazendo delta igual a 4 menos 4 vezes 3 dá 12 com sinal negativo, então mais 12, resultado 16. Raiz quadrada, x é igual a 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Na verdade, 2 vezes 3 é 6, né? Então dividido por 6. E aqui eu vou ter as raízes. A soma vai ser 6 dividido por 6, o resultado é igual a 1. E a subtração é 2 negativo, né? Exatamente. E o resultado menos 1 terço, né? Simplificando aí, menos 1 terço. Então a gente tem essas duas raízes aqui, certo? E analisando então para a função derivada nesse intervalo de menos 1 terço até menos 1 terço, 0 está aqui, vamos pegar o 1 aqui, né? Nesse intervalo aí, o que vai acontecer com a função? Derivada primeira, né? Se o x for menor que 1 terço, pegar um valor menor que 1 terço, pegar um menos 1. Se eu substituir menos 1 aqui, o resultado fica positivo, correto? E esse resultado positivo é multiplicado por 3, né? Fica 3 positivo. E o menos 1 com o 2, ele fica positivo, né? 2 positivo. Então aqui 3 e 2, 5, positivo, subtraído de 1 é 4, 4 positivo. Então aqui o sinal é um sinal positivo, ou seja, a função ela cresce nesse intervalo aqui, vem lá do infinito, crescendo até o 1 terço. Chegou no 1 terço, pegar o 0. Se substituir 0, dá 0 toda essa primeira parte, sobra 1 negativo. O sinal é menos, sinal de que a função decresce nesse intervalo. Se eu substituir um valor maior que 1, né, nessa função, na derivada primeira, o que vai acontecer com a função? Pegar o 2, substituir o 2, o resultado é 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, o resultado é 4, negativo, 5, 12 menos 5. 12 menos 5 é 7, um 7 positivo. Significa que a função cresce a partir de 1 novamente. Tá? Então, essa é a informação. A derivada segunda serve para concavidade, né, que é o próximo passo. Então, vamos estabelecer aqui os passos. Aqui o passo A, né? Aqui o nosso passo B para definir então essas informações. E a derivada segunda agora para concavidade, né, que é o nosso passo C para definir isso. Derivada segunda para essa função, que a gente já tratou aqui na derivada primeira, então só seguir a sequência, né? Tá, derivou uma vez, vou derivar mais uma vez. 3x ao quadrado é 6x e derivada de 2x é 2. Resultado da derivada de menos 1, 0. Então, essa é a derivada. O ponto de inflexão vai ser dado quando você fizer exatamente a igualdade igual a 0, né? E aí, então, você vai ter que
o 6x é igual a 2 dividido por 6, ou 1/3. E aqui 1/3 voltou a aparecer, só que 1/3 é 1/3 positivo, tá? Ele está sonhando aqui. E aí, então, nosso ponto de inflexão. Ponto de inflexão é 1/3. Zero aqui, né? Vamos pensar no zero aqui. Mas, enfim, 1/3. É 1/3 positivo. E aí você vai analisar a função derivada segunda antes e depois de 1/3. Pegando o zero, se você colocar zero, significa que o resultado vai ser zero. Para essa primeira parte, sobra o 2 negativo. Então, sinal negativo para essa primeira parte. E depois, para lá, se você substituir qualquer valor, 1 positivo. 1 dá 6, 6 menos 2 é 4, 4 positivo. Né? Se você pegar valores maiores que 1, é sempre positivo. Tá? Então, a conclusão, nosso ponto de inflexão 1/3, positivo, com cavidade voltada para cima aqui, com cavidade voltada para baixo aqui. A sequência é calcular os limites para a função nos limites do infinito, né, o nosso passo D, que seria os limites laterais, mas como a função não tem restrição nenhuma, não preciso calcular limites laterais aqui, né, a função é contínua em todo o intervalo definido aí. Eu consigo calcular qualquer valor de x que eu substituir nessa função. Não vai ter restrição, né? Aí o que vai mais? É o passo D, seriam os limites laterais, e o passo E, que seria então a definir os limites do infinito, né? O limite quando x tender a mais infinito. Para essa função aí a gente já vai colocar naquele formato para simplificar a nossa vida, de colocar em evidência sempre o valor, né, de maior expoente, x ao cubo. Aí aqui tu vai ter 1 menos 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo, certo? Quando se faz essa aplicação, quando for aplicar o limite, isso vai para zero, isso aqui vai dar zero e isso aqui vai dar zero também, né? Sobrou o quê? Sobrou a multiplicação dos limites positivos 3 vezes e a multiplicação por 1, né? Infinito positivo vezes infinito positivo. Vezes 1. Isso é o próprio infinito positivo, né? A multiplicação dele aí vai dar infinito positivo, certo? Aqui essa multiplicação 3 vezes é a aplicação do limite, já tá nesse x ao cubo, tá? X ao cubo, limite significa que se o x for infinito, positivo, ele está elevado ao cubo, então infinito, 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 positivo. A mesma coisa pro limite quando x tender ao infinito negativo, né? Isso aqui vai ser o infinito negativo também, tá? Então, nos extremos, a função está caminhando para o infinito negativo, né? Se tu diminuir o valor do x para o infinito negativo, a função também está indo lá para a parte negativa.
Se tu aumentar o valor de x para o infinito positivo, a função está aumentando para a parte positiva do y. Tá? Então é o detalhe. E as raízes, a gente precisa definir exatamente onde a função intercepta o eixo x, né? Onde a função intercepta o eixo x. Vou apagar essa parte aqui, que a gente vai fazer derivada segunda, mas o que que intervalo de crescimento, decrescimento e as raízes, né? E qual que é a função? Qual que é a função? Peguei a função x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Né? Essa é a função. Vou fazer uma estratégia aqui que pode ser que dê certo para determinar as raízes dessa função. Pode ser que dê certo, que fique de igual a zero. Né? Definir raízes de equação de terceiro grau, né, não é tão simples, não é tão trivial. Se eu souber uma dessas raízes, ó, se eu souber uma dessas raízes, se eu souber uma dessas raízes, as outras eu posso fazer o dispositivo de Briot-Ruffin, por exemplo, e ir calculando as outras, né, definindo as outras raízes, né, baseado no que sobra do polinômio, por exemplo. Tá, se eu fizer isso, colocar em evidência o x, aí eu teria um x ao quadrado menos... e passar esse 1 para o outro lado. Primeiro passo aqui. Que aí eu consigo colocar em evidência, né? Igual a menos 1. Tá, e aí eu coloquei em evidência, fiquei com x ao quadrado menos x menos 1 igual a menos 1. Daqui a conclusão é a seguinte: para que isso tudo... tem uma multiplicação, né? Para que isso tudo seja igual a menos 1, tem duas possibilidades. Esse x ele pode ser menos 1, ou esse x pode ser 1. Se o x for menos 1, significa que essa parte aqui toda, tá? Essa parte aqui toda tem que produzir resultado igual a 1. Certo? Mas estaria ok. Se esse x for o 1 positivo agora, isso daqui teria que ser o menos 1. Então, se a gente usar menos 1 como raiz, né? Pegando aqui o exemplo mais fácil, né? Que menos 1 é a raiz, né? Substituir aqui, ver se dá... Se vai dar 0. Substituir menos 1, dá menos 1. Se substituir aqui, o resultado é menos 1, por causa do sinal. E se substituir aqui, o resultado é mais 1, com mais 1, e o resultado é igual a 0, né? 2 negativos e 2 positivos ali. O menos 1 é raiz, só para confirmar, né? Que o menos 1 é raiz. E aí vamos determinar as outras raízes. A gente sabe de uma, né? Pelo menos uma. Consigo lá aplicar o dispositivo. E esse 1 já fica para essa parte. Começa com menos 1 vezes 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 menos 1 é menos 2. Menos 2 vezes menos 1 é um 2 positivo. E 2 menos 1 é 1 positivo. 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 1, mais 1 é 0. Então, só confirmando aí que o
menos 1 é raiz. E aí o que sobrou? Sobrou o x ao quadrado menos 2x mais 1. Equação do segundo grau, né? E aqui você pode aplicar o dispositivo de novo, né? Não, aqui não consigo, porque teoricamente eu não saberia qual que seria a outra raiz, né? Então aqui eu posso resolver com uma equação de segundo grau normal, né? Delta é igual a 4 menos 4 vezes 1 vezes 1. É 4, né? Então o resultado do determinante é igual a 0. Aí os valores de x. X é menos 2, então 2 positivo. Raiz quadrada de 0 é 0, então tanto faz, né? 2 dividido por 2, o resultado vai ser igual a 1, tá? E aqui tanto para a parte que subtrai o zero, com a parte que soma com o zero, né, no numerador lá. Então, aqui a gente diz que o 1 é raiz dupla, tá? É raiz dupla dessa função, dessa equação, tá? Então definimos as raízes. A primeira raiz é menos 1 e a segunda raiz é uma raiz dupla, que é 1. São os valores onde a função intercepta o eixo x, certo? Essa função essa parte de limite, vou tentar esboçar o gráfico aqui nesse cantinho. Então temos todas as informações agora, né? Os valores onde a função vai interceptar o eixo, que é justamente no menos 1 e no 1. Seria o nosso 0. A gente tem valores de crescimento e decrescimento. Ou seja, eu sei que no menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3, no menos 1/3, menos 1/3, no menos 1/3. E no 1, exatamente no 1, eu tenho que a função ela volta a crescer, certo? Né? Para o intervalo de crescimento. Menos 1/3, assim, menos 1/3, né, que eu não coloquei. Então, crescimento, decrescimento e crescimento, decrescimento e concavidade. Concavidade, ponto de inflexão aqui é 1/3, né? É mais próximo do zero. Fazendo confusão aqui. Vou colocar dessa forma. Então, o negativo também é mais próximo do zero do que do 1, tá? Só para deixar explicitado. Vai ficar um pouco fora de escala, porque provavelmente os valores ali do y vão ser bem maiores, tá? Mas a gente tenta arrumar aqui, só para explicitar esses valores. O que a gente tem de informação até agora? Tá? Que nos extremos, né? Nos extremos a função, né? Se eu vou para cá para o infinito negativo, a função está decrescendo. Se eu vou para cá, né? E a gente vai analisar a partir desses pontos, a partir do menos 1 e do 1, que
são os nossos extremos, embora eles signifiquem coisas diferentes. O menos 1 significa uma raiz e o outro... na verdade são as duas raízes, né? Qual que era o outro valor que eu tinha que... Ah, tá. Mas ele já está representado lá. Observa que esse menos 1 aqui, ó, ele representa, esse 1 positivo representa duas informações. Ele é uma das raízes que a gente calculou, né, por meio do... É o valor onde acontece a interceptação do gráfico com o eixo x, e ele também é o valor onde a função muda o sinal, ou seja, ela estava decrescendo, quando chegou aqui ela vai crescer, certo? E a partir desse ponto, ela vai para o infinito positivo. Ou seja, aqui a função ela vai produzir resultado zero e a gente já tem a noção do que está acontecendo, vai para o infinito, né? E nesse intervalo, observa que a concavidade é para cima, tá? Concavidade é para cima, então a partir desse ponto aqui a gente vai fazer isso, ó. Certo? Concavidade para cima, a função vai para o infinito. No intervalo aqui, cresce. E aqui o antes, né? O antes a função está crescendo também. Ou seja, se o x está aumentando, o y está aumentando. Ou seja, a função vem lá de baixo. Tá? Fazendo isso. Até interceptar a raiz. Ok? Interceptou a raiz, né, função crescente. Qual que é o nosso outro ponto de referência? O ponto de referência é menos 1/3. Esse menos 1/3 significa que a função ela cresce até esse menos 1/3. E a gente vai, sem expressar valor de referência aqui para o y, porque ele vai estar provavelmente fora de escala, né, vamos definir um valor aqui. Num terço a função está crescendo, certo? Tem que ser um pouquinho mais lá para cima para pegar essa parte. Vou fazer mais aqui. E observa que aqui a função ela só tem duas mudanças de concavidade, né? Ela só muda duas, só tem duas concavidades, só tem um ponto de inflexão, não, ou seja, duas concavidades, uma para cima e uma para baixo, né? No intervalo de 1/3 para cá é para baixo, né? Essa concavidade, então, esse gráfico é bem mais acentuado assim, sem indicar que tem uma mudança de concavidade aqui. Tá? Menos 1. Num terço a função cresce, parou de crescer. Se parou de crescer, então ela vai cair. Só que em algum momento essa queda vai se tornar mais suave e vai ter mudança na concavidade aqui pelo 1/3 positivo. Tá? Então ela vai decrescer. Observe que ela continua decrescendo mesmo na mudança. E a gente poderia até definir onde o valor, né? Onde o y, qual é o valor em que o x, se o x for 0, se o x for 0, exatamente igual a 0, o valor da função é 1, né? Então a função vai passar aqui. Mas aqui, como está fora de escala, fica meio difícil de traçar esses pontos. Mas o comportamento da função
basicamente esse. Tá? Então, ela vai fazer essa curva aí. Tá? E aí, para a gente expressar, observe que a gente fez isso, esboçou esse comportamento. Você poderia, se você tivesse quer fazer tudo na escala certinho, que é o ideal, né? Aqui é porque eu estou sem espaço e eu não quero apagar essas informações que a gente já colocou aqui. Mas o que você pode fazer, por exemplo? Você sabe que a função vai crescer até menos 1/3. Então você pega e calcula f de menos 1/3 para saber exatamente o valor até onde isso vai subir, né, em relação ao y. Aí você calculou o valor do y, definiu o valor do y aqui, certinho. Aí você vem e traça. Aqui é a raiz, né? Raiz. Então é basicamente esse ponto aí em que você poderia calcular também o 1/3 positivo para ver o que acontece, né? O valor em que o x é igual a 0. Então são esses, acho que esses 3 pontos aqui ajudariam você a ter um vislumbre melhor, né? Porque o comportamento geral você já definiu, tá? O comportamento geral da função, ela vem crescendo lá do infinito negativo, quando chega no 1/3 ela para de crescer e ela vai decrescer no intervalo de menos 1/3 até 1 positivo, até 1 positivo, e depois ela volta a crescer. Só que nesse intervalo de menos 1/3 até 1/3 eu tenho uma mudança em relação à concavidade. É uma mudança tão não é uma mudança brusca, mas acontece a mudança, tá? Aqui na concavidade. É porque também fica difícil desenhar aqui. Aí, mas depois que muda a concavidade, a função ainda continua decrescendo, tá? Continua decrescendo. Sei lá, teria mudança de concavidade aqui, né? Daqui ela deixou de ter concavidade voltada para baixo e passou a ter concavidade voltada para cima. Mas ela ainda continua decrescendo nesse intervalo aqui, ó, porque ela decresce no intervalo de menos 1/3 até 1/3, certo? E aí a partir daqui ela só cresce, né? Que é o limite no infinito positivo que a gente aplicou, certo? Vou expressar aqui o gráfico dessa função direitinho para vocês. 3x ao quadrado menos x mais 1. E aqui eu vou ampliar. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo um valor melhor. Cadê o gráfico aqui? Esse é o gráfico dessa função, tá? É porque aqui não está aparecendo para vocês os valores exatos. Deixa eu diminuir. Aí sim, agora com os valores que a gente calculou, bonitinho. Menos 1 e 1 raiz, né? O gráfico interceptando o eixo x nesses pontos. Observa que nesse valor ele não cruza, né? Ele chega a ser 0 e depois volta a subir, né? Valores após disso para o infinito positivo, valor após o menos 1 para o infinito negativo, certo? A função ela vai crescer, né? Do infinito negativo até o 1/3, aquele valor de 1/3, né, aproximadamente aqui. Depois disso vai decrescer até o 1, certo? Vai interceptar o eixo... não tá tão fora de escala não, tá? Igualzinho. Intercepta o eixo y em 1 e
decresce. Aí aqui a mudança de concavidade, né? Uma coisa bem sinuosa. Vamos ver se dá para ampliar aqui mais e ver se a gente enxerga 1/3, né? Que ele só está dando... não tem 1/3 definido aqui. Eu tenho o 1/4, 1/2, né? 1/3 estaria aproximadamente aqui entre um e outro, né? nesse ponto, né? Como é uma curva muito inclinada também, eu não tenho essa, digamos que esteja aqui, essa mudança de concavidade, né? Até aqui ela está voltada para baixo, depois... Aí você percebe que é uma coisa muito sutil, né? Eu não consigo olhar e definir isso, né? Mas aí você percebe que a partir desse ponto, né, faz mais sentido você olhar a concavidade para cima do que ela voltada para baixo, certo? Aí depois desse ponto que a gente já analisou também, né, que ela vai crescer para o infinito, certo? Então esses são os elementos que a gente definiu aí para calcular gráficos, né, definir gráfico de funções baseado nessas informações. Então tudo que a gente viu até agora, a gente utilizou para expressar o comportamento gráfico de uma função complexa, né? Não é uma função simples do primeiro grau, do segundo grau, né? É uma função envolvendo aí variáveis com os expoentes, né, maiores, tá? Eita caramba, 1h40. E aí na aula de terça-feira, então, a gente avança para estudo de máximas e mínimas. Aqui, nessa sequência, tem vários exemplos, vários nessa seção que eu coloquei na página, a partir da página 153, é uma infinidade de exemplos que vocês podem ir trabalhando aí, né, justamente para definir essas informações que a gente tratou na aula de hoje, de gráficos, de função, né, baseado nessas informações né. O ponto principal aqui é analisar crescimento e decrescimento, saber analisar onde a função cresce e onde a função decresce, ponto de inflexão e a concavidade, onde ela se torna para cima, onde ela se torna para baixo. Dependendo da função, isso vai acontecer mais de uma vez, né? Vai ter mais de um ponto de inflexão e vai ter essa concavidade aí alternando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para... Enfim, tem essa alternância, né? Dependendo da função. E que mais? Os limites no infinito que a gente já havia tratado, né? Só para ver o que acontece, né, da função no infinito positivo. Em alguma situação, tem até um exemplo aqui de uma situação em que a função, mesmo no infinito negativo, ela continua indo para o infinito positivo, né? O x no infinito negativo, mas o y indo lá para o infinito positivo, né? Uma situação interessante. E aí juntamos então todas as informações, associamos mais a questão do zero, né, da função, onde o gráfico intercepta o eixo x, né? Em algumas situações essa definição de zero é bem simples, mas em algumas situações também, né, você vai ter um trabalhinho a mais para definir zero, mas na dificuldade vai testando os valores aí. Assim que descobrir um dos valores de zero, você aplica no Briolruffin e simplifica a tua vida, né? Vai com a opção mais óbvia, né? O zero. Colocou zero lá, se deu zero, tá perfeito. Zero é uma das raízes. Se não, vai testando menos né? Valores ali que te consigam pelo menos uma das raízes para que você faça a aplicação pelo outro procedimento. Ok? No mais, senhores, a aula de hoje era isso. Na semana que vem, então, a gente vai tratar de máximas e mínimas e uma lista de exercício dessa parte de aplicação de derivada para estudo de variação de função, né?
E aí a variação entendam como crescimento e decrescimento e também essas situações em que eu tenho a mudança de concavidade, né? Variação na concavidade da função, para baixo, para cima. E até a próxima. Na sexta-feira, então, da semana que vem, a nossa avaliação, tá? A avaliação do tema derivadas, envolvendo essas duas unidades. Ok, senhores? Grande abraço, bom estudo para vocês e até semana que vem.